Muito bem, para você que está aí do outro lado da tela, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo de Provérbios, capítulo por capítulo e versículo por versículo, né? Nós estamos no capítulo 15 e no versículo 1, né? E hoje nós começamos com a resposta calma, ela desvia o furor, mas a palavra ríspida ou a palavra brutal, ela provoca a ira. A fala, ela é um dos meios de comunicação mais usado pelo ser humano. Nós temos aí a linguagem de sinais, temos aí muitos outros mecanismos que se usa para a comunicação com o ser humano. Mas a palavra, né, ela é um dos meios mais usados. Pode faltar aí qualquer outro meio de comunicação, mas a fala, ela está sempre sendo usada aí em qualquer lugar do mundo e talvez naquele lugar mais longínquo da Terra. Lá dentro do lago, dentro de uma canoa, no interior da Amazônia, ela pode ser usada dentro dos aviões, nas profundezas das águas e assim vai. Então a palavra, a voz, né, ela é esse mecanismo que é o mais usado, acredito eu, que no mundo inteiro. Então, por isso ele faz aqui, Provérbio de Salomão, ele faz uma recomendação que saibamos manusear essa palavra, para poder a gente não se meter em encrenca, ou se meter em problema, ou provocar raiva em quem nos ouve, né? Então, essa é uma recomendação e nós precisamos ficar muito atento, porque a palavra dura. Então não basta dizer a verdade, ela precisa ser dita na hora certa, no lugar certo, ela precisa ser dita da maneira certa, então ela precisa ser de fato bem organizada para que possamos atingir o nosso objetivo na comunicação. Tá bom? Então fique atento. Abra bem os olhos e fique com os ouvidos bem abertos aí para que você possa estar extraindo a melhor forma de comunicação da fala. Tá bom? Então, Provérbios capítulo 15, versículo 1. Agora, Provérbios capítulo 15, versículo 2, ele diz assim: a língua dos sábios, ela torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Mais uma vez, ele está falando sobre, ele está aqui procurando nos instruir como nos comunicarmos com as pessoas de maneira saudável, né? Acho que essa palavra é o ideal. De forma saudável, uma comunicação saudável, uma comunicação simpática, uma comunicação atraente, né? Tem gente que se comunica de uma maneira tão ríspida, tão ruim, que tem pessoas que tapam o ouvido, porque até a voz aborrece, né? Às vezes tem pessoas que é assim, e até a voz aborrece a pessoa. A pessoa não quer nem ouvir o que ele está dizendo só por causa do tom de voz. Então, essa é a instrução de Salomão aí para todos nós, né? Então ele diz que a língua dos sábios, ela torna atraente o conhecimento. Que às vezes a gente até tem conhecimento, mas a forma ríspida de ensinar, ela termina deixando o ensinamento não tão atraente assim, né? Não fica tão atraente assim. Então ele diz que a língua dos sábios, ela torna o conhecimento atraente. Que eu e você possamos nos comunicarmos de maneira atraente, tá bom? Então fica aí a instrução. E o versículo 3, ele diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte,
observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor. Tem até uma música que diz: teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Porque como pregador não sou um bom cantor. Mas é por aí. E o texto fala sobre essa questão dos olhos do Senhor estão em todo lugar. Eu até brinco dizendo que os olhos do Senhor ele penetra nas mais densas trevas, na mais densa escuridão. Os seus olhos vê uma pulga preta dentro de uma sala escura, em cima de uma mesa de mármore, banhada de óleo queimado. E ainda sabe se ela é macho ou fêmea. Agora, claro, eu estou brincando com você, porque diz que a pulga é hermafrodita, né? Então, mas é por aí, Deus enxerga assim, Deus enxerga muito longe e não há nada diante dos seus olhos que possamos esconder. Apesar de que de vez em quando a gente quer esconder, né? Quer esconder um namoro que a gente tá tendo, né? Quer esconder um relacionamento que a gente está tendo, quer esconder um roubo, quer esconder sei lá, quer esconder alguma coisa. Na verdade, a maioria de nós sempre estamos querendo esconder alguma coisa, né? Esconder uma informação, esconder alguma coisa. Mas a gente precisa ficar bem atento, que Deus está te vendo. Inclusive agora tem alguém que digita alguma coisa lá no celular e aí apaga. Aí o outro fala, bota um bonecozinho lá, né? Um memezinho, aí bota lá, Deus sabe o que tu escreveu. É por aí, né? Então o que o versículo está dizendo é isso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Contemplando os bons e os maus. Agora, o importante disso é que ele não contempla só os que estão fazendo mal. Ele contempla também os que estão fazendo o bem. Aquele que às vezes a gente está fazendo bem e pensa que ninguém está vendo. Inclusive eu já ouvi pessoas falar assim, eu faço bem, mas ninguém reconhece, ninguém faz nada, ninguém diz nada. Olha, se você estiver fazendo bem e ninguém estiver falando nada, não te esqueça, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está te vendo, tá bom? E o bem que você está fazendo, Ele vai te recompensar, porque Ele não é injusto, Ele é fiel, Ele não é infiel. E Ele vai também cuidar de você. Então fique bem atento, porque Deus está vendo o que você está fazendo de mal, mas Ele também está vendo o que você está fazendo de bom, o bem que você está fazendo, tá bom? Então Ele é galardoador dos que praticam o bem e disciplinador daqueles que fazem o mal. Muito bem, vamos então agora para o versículo 4. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Veja só o que ele está dizendo. O falar amável é árvore de vida. Porque, na verdade, é assim, quando a gente conversa com as pessoas com o fim de abençoar aquela pessoa, com a nossa fala, com o nosso falar, quando a gente está a fim de abençoar a pessoa, a gente procura de todas as formas, de todas as maneiras, de fato, se comunicar de uma forma agradável, de uma forma que traga vida, né? Porque às vezes a gente se comunica, né? Inclusive você sabe disso, né? Tem uma emissora de televisão hoje aqui no Brasil que ela se comunica com você, tá? Só que ela só está jogando a desgraça na tua mesa, só está jogando desgraça na tua sala. E acabou de morrer no mundo, e aí ela ainda faz aquele enfeite, né? Você sabe de quem é, que não precisa nem citar nome aqui. Então, e fique bem atento, porque essas pessoas não estão a fim de te abençoar com o seu linguajar, com a sua maneira de se comunicar. Eles querem te botar o terror, eles querem abalar o teu emocional, porque os seres humanos, com o emocional desequilibrado,
podem aceitar muita besteira, podem fazer muita besteira. Então, o apóstolo Pedro disse: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda procurando ao vosso derredor a quem possa tragar, quem possa devorar, tá bom? Então, o provérbio aqui está dizendo que a comunicação ela precisa ter essa finalidade de abençoar o outro, né? O apóstolo Paulo até, lá no Novo Testamento, ele fez essa recomendação: só saia da vossa boca palavras que sirvam para edificar os outros e fazerem eles crescerem na fé. Se fosse assim, essa é a recomendação bíblica, mas nem sempre é assim, tá bom? Então, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Então, dependendo de quem você está ouvindo, você pode sair de lá com o espírito acabado, derrotado, vencido e humilhado, querendo morrer, fazer uma forca e se enforcar. Então, fique atento para o que você anda ouvindo, porque tem muita gente aí se comunicando de forma a arrebentar com quem ouve, tá? Então, leia a Bíblia, estude a palavra, porque ela tem mensagem que vai te sarar, ela vai te curar, em vez de arrebentar a tua alma, tá bom? E o falar, ele diz. Agora, versículo 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Claro, diz o escritor do livro de Hebreus, ali pelo capítulo 12, né, que a repreensão ela nem sempre é gostosa, né? Às vezes na hora que a pessoa está repreendendo, a pessoa não gosta muito, mas depois ela pode aplaudir e ver que aquela repreensão foi uma repreensão para o bem, vamos dizer assim, uma crítica construtiva, e é por aí que ele recomenda, né? Então, o insensato faz pouco caso da repreensão. Então, você e eu precisamos analisar toda a crítica que é feita, toda a repreensão que é feita, porque nem sempre toda repreensão é destrutiva, né? Tem diz que a crítica construtiva e tem a crítica destrutiva, mas uma coisa é certa, tanto uma quanto a outra, a gente precisa analisar primeiro antes de descartá-la. Qualquer uma das duas. Até porque, às vezes, o que você pensa que é uma crítica construtiva, às vezes nem é. Mais tarde ela vai estar te destruindo. Então analise as duas, tá bom? Antes de descartar. É o conselho meu e bíblico também, tá bom? O insensato faz pouco caso da repreensão. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. Eu acho isso aqui muito legal. A casa do justo, ela tem sempre o homem bom, o homem justo tem sempre o que comer, né? Mas o insensato, o louco, o descabeçado, o desmiolado, o ímpio é aquela pessoa que age como se não houvesse Deus. Ele vive como se Deus não existisse. Esse é o insensato, né? Então eles vivem como se Deus não existisse. E aí, vivendo como se Deus não existisse, eles vão roubar, eles vão enganar, eles vão fraudar, eles vão... tudo que não presta, tu vai adicionando aí nos teus pensamentos, dá tudo certo, viu? Então é assim que ele vai agir. Logo em seguida, vem as dores, né? Vem os escândalos, vem a vergonha, e aí, puxa, que eu pensei que não ia ser descoberto, e foi descoberto, e olha aí a bronca que eu entrei, aí vem a vergonha, a moral vai lá para baixo, é destruída a moral, né? E vou dizer uma coisa, um homem sem moral, uma mulher sem moral, é uma tristeza terrível, né? Então, vamos ficar atentos para que possamos viver
de forma a agradar a Deus. Deus enche a sua casa de tesouro, Deus enche a sua casa de bênção. E essas bênçãos, elas não vão te trazer prejuízo, elas não vão te trazer vergonha, elas não vão te trazer dores quando você ganhar esse dinheiro de forma honesta, quando você trazer esse pão para dentro de casa de forma honesta, né? De forma ordeira. Então, certamente Deus não vai trazer nenhuma vergonha, não vai acontecer nenhuma vergonha para você se você ganhou o seu pão honestamente. Agora, se você trouxe ele assim de forma desonesta, aí você vai até ter ele, mas vai ter muitas dores, muitos problemas, muitas dificuldades, e aí misericórdia. Deus tenha pena de você, Deus tenha pena de mim, se estiver trazendo para dentro de casa o pão da infidelidade, o pão da injustiça, o pão do engano, o pão do roubo, o pão da preguiça, o pão que o diabo amassou. Muito bem. Então que Deus te abençoe, continue nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu vou repetir mais uma vez o nosso endereço. A Igreja Tabernáculo Batista, nós estamos situada aqui na Avenida General Euclides Figueiredo, 1363, Porto Dantas, Aracaju. Quando passar a pandemia, visite-nos. Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. Amém.